Falar, viu? Quebrar a casa. Aí, ó, Fred, a Alexa tá com ciúme, ó. Ah, só pode, só pode. Mas eu estou fazendo um testezinho com as duas. Logo, logo, vocês vão acessar o meu canal. Vou fazer um vídeo de comparação entre os dois modelos e tal. E vou colocar a opinião lá. Beleza? Ai, ai. Aí, ó, que bosta. Tá gravando essas coisas. Vou ter que editar, tirar essas bobeiras tudo. Bora lá, moçada, bora lá. Bom, vamos que interessa. Para no chat aí que eu não tô olhando mais não, hein? Bora lá. Dá o grito. Bom, então, recapitulando. A ideia aqui é atender o nosso cliente, que é uma fábrica de doce da cidade de Uberaba. A fábrica começou petitinha, cresceu, né, ganhou departamentos, equipamento, o pessoal está investindo e investindo pesado. Se há investimento, é porque há mercado. E se há mercado, né, tem condições de bancar todo esse investimento para crescer. Então, se a gente parar para dar uma olhada aqui nessa planta baixa, a gente vai ver que é um prédio considerável, 15 por 15. Então, uma área quadrada bem grande, tá? E ele está, né, inicialmente se dividindo em 6 departamentos e provavelmente a tendência é que essa fábrica cresça, né? Mas nos procurou para que a gente fizesse um projetozinho, um projeto de rede, para praticamente informatizar a empresa dele. O que ele falou para a gente? Olha, eu tenho 6 departamentos, um de produção, um de embalagens, um de vendas, um de logística, o administrativo e o de TI. E aí ele passou para a gente mais ou menos como é que funciona a estrutura organizacional da empresa, que era para a gente fazer o quê? Um levantamento de requisitos. O que é o levantamento de requisitos? É a gente pensar, né, o que ele tem, o que ele precisa, para a gente propor um projeto. Tá? Então ele falou para a gente lá, ó, eu tenho uma rede local cabeada que, ou melhor, se precisa, né, o status é a ser implantada, eu não tenho uma rede cabeada. Então, para começar, ele não tem uma rede. O que ele tem lá é uma gambiarrazinha que ele trouxe da infraestrutura anterior. Uma maquininha ligando uma impressora, duas, ou seja, você não tem uma rede. Tá? Dispositivos finais, ele tem, né? Parcialmente, ele tem lá alguns computadores, deve ter um servidor, porque ele fala aqui, ó, que ele tem um sistema ERP implantado. Então, ele deve ter um servidorzinho ligado a pelo menos as máquinas do administrativo, né? Para esse, pelo menos uma do administrativo deve estar ligado lá para fazer essa gestão administrativa da empresa. Vendas deve ter pelo menos uma maquininha também para gerir a parte de vendas, e produção deve ter uma maquininha ali alimentando com o que é produzido. Tá? Então, ele tem alguma coisa de dispositivos finais. Dispositivos intermediários, ele precisa implantar. Provavelmente, o máximo que ele tem é um switchzinho caseiro, com no máximo 8 portas, que não vai atender, né, uma demanda maior, igual, né, se descreve futuramente isso aí. Rede sem fio também não tem, vai precisar, né? Se ele não tem nem a local cabeada, quiçá uma rede sem fio. Gerenciamento de usuários, ou seja, é coisas que ele quer, que ele precisa, ele sabe que precisa, mas ele não tem. Então, ele também não tem um gerenciamento de usuários. O que é gerenciamento de usuários? A hora que eu vou entrar numa rede, eu deveria me identificar quem que é e provar que sou eu através de uma senha. E baseado nessa identificação, você conseguir, né, definir o que você pode fazer dentro da rede. Quais as suas permissões ali dentro da rede. Tá? Outra coisa é que essa pessoa que está aí, o dono dessa fábrica, está querendo crescer, que está crescendo fisicamente e precisa da área de informática para crescer mais, é um site e um sistema de vendas. Então, está implantado parcialmente. O que ele tem de parcialmente? Ele tem só um site, uma pagininha lá, com a logomarca da empresa, uma fotinha dos doces dele e mais nada. Ou seja, ele não tem praticamente nada. Ele precisa montar algo melhor, mais profissional. Não somos nós que vamos fazer isso, tá, moçada? A gente vai trabalhar para montar uma rede, montar uma infraestrutura
para que ele tenha um servidor, tá, que possa responder por essa aplicação. Mas a aplicação, ele vai procurar uma empresa que trabalha com desenvolvimento aí de aplicativos para a web, ok? Mesma coisa o sistema ERP. Ele já tem um sistema, provavelmente ele vai implantar novos módulos, mas aí também não é com a gente. O que é o nosso papel? Montar uma rede capaz de suportar esse sistema, uma rede, dependendo, né, da velocidade que é, onde, como é que funciona, precisa ser acessado via internet, vai abrir para outras redes, ou é só local, quem que vai ser aberto para outra rede, qual que não. Às vezes o ERP é só para local, e o sistema de vendas online, aí você tem que abrir para pessoas, ou para empresas revendedoras, né, do mundo inteiro, possa comprar. Algumas perguntas que eu estou colocando aqui, baseado nessa estrutura organizacional, alguns grupos me fizeram e eu já respondi, tá? Então, vocês já têm mais informações aí. Eu estou só recapitulando para a gente chegar no ponto crucial do projeto. Ô, Fred, os dispositivos finais que já tinham no departamento, em cada departamento tinha uma quantidade de computador e impressora. Tinha que ser realocado ou não tinha necessidade? Então, Paula, como é que funciona? Quando eu falo que eu tenho alguma coisa, e se ela ainda está em produção, é porque eu não quero dispensar essa coisa, esse dispositivo. Agora, se eu falo que eu tenho alguma coisa, mas que não está em produção, aí cabe a nós, técnicos, fazer uma avaliação para saber se esse equipamento tem condições de entrar em produção novamente ou não. No caso dele, o que ele passou para os grupos, aquilo lá está em produção. Então, você tem que considerar que aquilo lá vai compor a rede. Ah, entendi. Mas não tinha necessidade de mudar de lugar. Por exemplo, tinha uma sala lá que tinha 20 computadores e 2 impressoras, se eu não me engano. Aí, por exemplo, mudar computador de lugar, passar 5 para outra sala que só tinha 2, não. Não. Não cabe a nós mexer na organização da pessoa, entendi. não. Entendeu? Ali ele passou para a gente, olha, eu quero isso. O máximo que pode acontecer, sabe o que é? A hora que você for montar o layout, você falar, olha, não cabe 20 aqui. Dá a sugestão. E dá a sugestão, ó, vamos colocar isso e isso. É essencial às 20, como é que faz? Alguém aqui faz parte de outro departamento, você quer tirar, você quer diminuir uma máquina, tem alguém aqui que reveza turno para a gente eliminar um pouco, ou como é que é isso mesmo, tá? Mas aí, a hora que você for pensar no layout, aí você pode sugerir isso aí, mas se não for esse o problema, você tem que atender o cliente, é do jeito que ele quer. E se a gente pensar que uma estação de trabalho, ela ocupa em torno de 1 metro quadrado, aquela sala é suficientemente grande para comportar essas máquinas, hein? O que você acha? Sim, entendi. Eu concordo. Beleza. Bom, vamos continuar aqui então. Então, pensando nas informações que ele nos passou aqui, né, a planta baixa, com a metragem, então uma sala grande de produção aqui. O não produção nos remete à fabricação mesmo. Então, tudo nos traz a entender que é aqui que ele fabrica os doces. E não à toa, né, o tamanho dessa sala aqui. Então, deve estar aqui todo o maquinário dele para fabricar esses doces. O departamento de embalagem deve estar todo o equipamento para embalar esses doces. Provavelmente eu tenho uma linha de produção grande aqui que vai desaguar nessa porta que interliga com esse departamento para que todas as embalagens sejam feitas e que aí saia aqui na logística, porque o departamento de logística, normalmente nas empresas, ele é o departamento onde se armazena e se prepara para quê? Para o transporte, para a entrega, né? Por isso que ele tem uma porta grande aqui na lateral. Provavelmente os caminhões ou os carros de transporte, né? Pode ser caminhão, pode ser caminhãozinho, pode ser van, isso aí, picape, né? Vai parar aqui e vai receber essa mercadoria para ir embora. Então a gente tem 3 salas grandes aqui que é bem a parte de chão de fábrica mesmo, né? A produção, a embalagem e a logística para distribuir. E aqui a gente tem mais a parte administrativa. Quando a gente olha administrativa, a gente entende que ali dentro tem o pessoal da área de contas a pagar e receber, o pessoal da área de RH, né, que cuida da parte de funcionários, folha de pagamento, tudo isso aí,
o pessoal da área fiscal, de impostos, pagamento de impostos, esse tipo de coisa, o pessoal da área do estoque, para saber como é que está, como é que não está, que tem que conversar bastante com o pessoal da área de produção, e assim sucessivamente, a administração como um todo, inclusive a gerência, ou diretoria, né, não sei, a gente ainda não sabe ainda, não chegou a esse ponto, talvez nem chegue a esse ponto, talvez não seja nem necessário descobrir como é que vai funcionar aí dentro desse departamento de administração. Nós temos ainda o departamento de TI, que é responsável pela tecnologia da informação, né, pela parte de informática e comunicação toda, e nós temos ainda um departamento de vendas, onde ali provavelmente estão os vendedores, o pessoal que negocia os pedidos direto com os seus consumidores, clientes e por aí. E a ideia do nosso cliente é que tudo isso aqui seja interligado por uma rede local. E, além de uma rede local, como ele quer fazer vendas online, né, ele quer abrir o site e o sistema de vendas online dele para o mundo inteiro. Então, a gente vai ter uma rede local cabeada, nós vamos ter uma rede local sem fio, e nós vamos ter o quê? Mais uma rede aí, ou pelo menos a interconexão com outra rede, através de um roteador, para que a gente fique disponível para o mundo inteiro fazer compras. E aí tem que se definir o que vai ficar disponível, o que não vai. Ele quer que haja um controle, né, de usuários, né, qualquer um que vai entrar na rede dele. Pluguei meu computador aqui num cabo de rede aqui da minha rede local e eu já tenho acesso a tudo. Então, não é bem isso que o cliente precisa. E aí a gente tem, né, acrescido aqui uma informação que eu já passei para alguns grupos. Quem me perguntou, eu passei. Então tem lá, ó, produção, tem 5 computadores e uma impressora de rede. Então, inicialmente, o que vai ter na nossa rede de equipamento e que a gente tem que pensar em fazer a conexão física são esses dispositivos aqui. Então, na produção, são 5 computadores e uma impressora de rede. Até porque, aqui na produção é maquinário. Você não precisa de tantos computadores. Os computadores aí é para o pessoal acessar o sistema e dar entrada na quantidade de produção, um gerente de produção ou coordenador usar um computador para acessar um e-mail, ver a comunicação, acessar o ERP, né, esse cara aqui, ó, ir lá no módulo de produção e alimentar com o que está sendo produzido, o que não está, o que está sendo gasto de matéria-prima, e aí automaticamente saber quanto que tem que ser comprado de matéria-prima, como é que estão os estoques, e por aí. Mesma coisa eu tenho aqui, ó, no departamento de embalagens. São só 2 computadores e muitas impressoras. Por quê? Cada embalagenzinha que acabou de ser produzida e embalada tem que receber o quê? Uma etiqueta. Normalmente um código de barras, ou às vezes um QR Code, né? Estamos aí, a evolução do código de barra, mas as empresas costumam trabalhar ainda com código de barra. E aí você tem impressoras, né, para fazer isso, gerar esse código de barra com as informações do produto, colocar ali, gerar as embalagens. Às vezes está se produzindo uma quantidade muito grande, e isso vai ser armazenado aqui na logística através de pallets, e aí cada pallet tem que receber as informações. Está armazenado aonde, qual prateleira, qual rua. Tá? Então tem todo esse detalhe. Por isso que a gente tem aqui, ó, departamento de produção, 5 computadores e uma impressora. Embalagens, 2 computadores e 5 impressoras. Logísticas, apenas 2 computadores. Não precisa de impressão ali. Tá? Às vezes, no futuro, talvez o cara queira colocar uma impressora aqui só para imprimir nota fiscal. Mas a gente sabe que as notas fiscais hoje em dia, elas não são impressas mais. São geradas eletronicamente e aí, às vezes, se manda uma cópia junto com o que está sendo transportado. Mas, na maioria das vezes, o cliente recebe ela por e-mail. Lá em vendas, são 10 computadores e uma impressora. Então, se a gente vier aqui, ó, são 10 computadores e uma impressora. Se eu pensar que eu tenho uma sala de 5 metros por 6, eu tenho o quê? 30 metros quadrados. 30 metros quadrados. Se eu vou colocar lá dentro 10 computadores, dá tranquilo, né? Se eu tenho 5 metros quadrados aqui e eu tenho
uma média confortável de 1 metro quadrado por estação de trabalho, eu posso colocar 5 aqui e 5 aqui tranquilamente. Né? Ainda vai sobrar esse espaço da sala aqui para, sei lá, mesa de reunião, que aí também não é com a gente. O negócio nosso é a parte de rede. Beleza? Teu administrativo tem bastante computadores, ó, 20 computadores e 2 impressoras. Mas eu tenho aqui, ó, uma parede de 10 metros por 7. Então, são 70 metros quadrados. Se eu colocar 20 computadores, cada um utilizando 1 metro quadrado, eu vou ocupar o quê? 20 metros quadrados. Então, mesma analogia aqui de vendas. Se eu tenho 10 metros aqui, 10 aqui, eu posso pôr 10 aqui, 10 aqui. Ou posso pôr 10 aqui, 7 aqui, ou 5 aqui, 5 aqui. Aí, essa parte aí de propor o projeto físico, aí também é com a gente, tá? E, por último, a gente tem TI, com 4 computadores e 2 servidores. A gente já sabe que existe funcionando um sistema ERP. Provavelmente, se ele está implantado, ele está num desses servidores. Às vezes, está o sistema, o site, implantado parcialmente em um, e o sistema ERP implantado no outro. Por quê? Provavelmente, né, ou utilizando a lógica, esse sistema ERP aqui, ele é de acesso local. Tá? É o sistema de gerenciamento da fábrica. Ah, mas aí esse gerenciamento conversa com alguém. Beleza, não tem problema. Você vai ter um ponto de troca de informação com alguém. Mas normalmente ele é local, onde todos os departamentos acessam ele. Então, eu imagino, né? Mas se a gente tiver dúvida, a gente pergunta para o dono. Mas eu imagino que eu tenha aí um servidor implantado parcialmente o site, e aguardando o sistema de vendas, e no outro o sistema ERP. Tá? Então, e esses dois vão ficar lá no departamento de TI, que é onde eu tenho o pessoal da área de informática que, provavelmente, se for um desenvolvimento interno, eles estão desenvolvendo essas ferramentas, esses aplicativos lá e vão, né, hospedar nesse servidor. E aí eu tenho 4 computadores que provavelmente são as estações onde trabalham os programadores e o pessoal da área de redes e suporte. Tá? Então, o que a gente tem que fazer pensando em redes? Nós temos que pensar no projeto físico a partir de agora, levando em consideração quem? Levando em consideração a análise de requisitos que foi feita, vocês fizeram, tá? Em cima das informações organizacionais que eu acabei de ler, e com as características que a gente levantou agora no projeto lógico. Tá? Então, como é que seria o gerenciamento de usuários? Eu dei um exemplo aqui. Se vocês acham que vale a pena, maravilha, pode utilizar o exemplo que eu dei. Mas eu tinha comentado na aula passada, tem outras opções. Tá? Tem o quê? Tem uma opção Linux. Tá? Você instala um Linux lá, tem um Red Hat lá, o chapéu vermelho, que é uma versão do Linux que trabalha também com um sistema de controle de diretórios, igual o Active Directory do Windows Server. Aí é vocês colocar na balança 2 aspectos. Porque é vocês que vão propor isso para o cliente. O cliente quer uma funcionalidade dessa. Mas são vocês que vão propor isso para o cliente. O Windows Server com Active Directory tem custo? Tem. Qual que é o custo? Como é que vai ser isso aí? O Linux. Ah, eu tenho versões do Linux gratuita, mas tem lá um serviço de diretórios confiável? Não sei, Fred. Às vezes eu consigo, mas ou então eu tenho que implantar na mão. Você vai implantar de graça? Você vai dar todo o suporte de graça? Se for fazer isso, ótimo, maravilha. Você acabou de adotar uma criança pro resto da vida. Agora, se você não vai fazer isso, também tem que colocar na balança a questão do custo. Ok? Ah, eu vou colocar o Linux, o Red Hat. Por quê? Porque ele tem lá também esse suporte e faz um negócio bacana. Beleza, quanto é que vai ficar? Então, coloca tudo na balança. Primeira parte que eu estou falando para vocês é a questão de custo. A segunda parte, que vocês têm que levar em consideração, é a usabilidade.
a gente sabe que 90% da população do mundo sabe utilizar o Windows. Uns 30% sabe utilizar o Linux. Desses 30%, 20% sabe utilizar os dois. E aí, o que é mais fácil para mim colocar, para o meu pessoal da fábrica usar? Um Windows Server com usuário e senha, o pessoal lá da área de informática que vai gerenciar isso. Não somos nós, tá? Nós simplesmente vamos montar o escopo e entregar para a empresa. A partir do momento que a gente entregou, a empresa que vai tocar. Mas aí a gente tem que pensar como é que se cria um usuário, como é que se dá uma permissão, como é que se acessa, como é que libera isso. O que é mais fácil da gente passar para o nosso cliente? O Windows Server com Active Directory, o Linux Red Hat, ou o outro que não tem suporte nenhum, mas é gratuito. Então a gente tem que pensar nisso aí também. Isso aí também, tá? A partir do momento que eu passei um negócio gratuito para o meu cliente, que não tem um suporte, ele vai ligar para mim. Então, você tem que estar preparado para isso. Ah, instalei o Windows Server, configurei, está tudo lá bonitinho. Ele pagou a licença do Windows Server, tá, deu problema, o técnico vai ligar lá na Microsoft, já não é com a gente mais. Tá? Mesma coisa o Linux Red Hat. Vai ligar lá na Red Hat, lá na Novell e resolver. Bom, depois dessa primeira característica aí que foi colocada, foi característica que o nosso cliente pediu. Eu tenho o site, o sistema de vendas online. Eu quero implantar, gente. Ele está semi-implantado. Eu tenho um site lá pronto, mas não tem ainda a aplicação, mas meu site também nem funciona, não tem nem rede local. Como é que os outros me acessam? Aí eu vou ter que propor também alguma coisa. Vou instalar dentro do Windows Server um IIS, ou vou instalar dentro do Linux o Apache? Vou ter que configurar isso aí. Vou ter que fazer o quê? Vou ter que comprar um domínio para hospedar esse cara aí. Se eu tenho um servidor e vai ficar dentro da minha fábrica, não adianta eu entrar lá num HostGator da vida e contratar lá e falar que eu vou colocar lá. Não. Eu tenho um servidor para isso, então eu vou ter que contratar um link de um provedor de internet e que possa disponibilizar pelo menos um endereço de IP válido, que é o cara que vai ficar na porta do nosso roteador. E aí, através desse endereço de IP válido, nós vamos direcionar os sistemas para acessar o site, para compras online, ou, se tiver acesso externo, né, a questão da acessibilidade, o meu gerente ou dono da empresa viaja muito e ele quer acessar o ERP de onde ele estiver. Eu tenho que disponibilizar esse tipo de acessibilidade para ele. Então, é esse tipo de coisa aí que a gente tem que pensar para quê? Para atender ele com relação a esse site, esses sistemas de vendas online. Pensando na organização. Bom, a organização está até mais tranquila, né? Porque agora a gente já tem... Agora a gente já tem esse cara aqui, ó. Os departamentos, os computadores. Então a gente sabe como é que vai ficar isso aí, mais ou menos. A gente sabe que a gente vai ter uma rede local para atender essa galera aqui, e a gente vai ter uma rede que vai ser um ponto de acesso para sair para outras redes, para sair para a internet, né, para quem quiser acessar a internet, para sair ou para permitir a entrada de acessos externos, para permitir a entrada de pessoas querendo adquirir o nosso produto, de empresas querendo fornecimento do nosso produto. Então a gente sabe que a gente já vai ter esse tipo de organização. Já ficou um pouco mais claro para a gente. Então, aqui, ó, o blá, blá, blá está resolvido com aquele gráfico lá, com aquela relação lá de departamentos. Desempenho, que eu deixei por conta de vocês. Fred, é o seguinte, nós vamos montar uma rede local, e na rede local, cabeada, a proposta é que ela seja cabeada, eu vou colocar cabos com categoria 5E, que é o cabo RJ45 de par trançado. Opa, maravilha, beleza. Esse cabo atinge uma velocidade de até 100 megabits por segundo. E além dos 100 megabits por segundo, ele comporta uma frequência de 100 MHz.
A diferença é que eu não posso ter um cabo com tamanho superior a 100 metros. E aí isso me remete à plantinha aqui, ó. Cara, só se eu tentar passar um cabo daqui para cá para ter, e mesmo assim acho que não vai dar, né? Porque eu tenho aqui 25 com 15, então nessa capacidade de 100 metros vai atender perfeitamente. Ah não, Fred, eu queria uma rede local com um cabo de categoria 6, categoria 6A. É a mesma tecnologia Ethernet. O que muda? Ele é um cabo com até 10 gigabits por segundo. Nossa, que maravilha, melhorou bastante a velocidade. Mas aí entra outra pergunta. É necessário realmente essa velocidade absurda? Até porque você está numa rede local, a informação vai sair e andar no máximo 20, 30 metros. Então, às vezes não justifica. Por que eu estou falando que às vezes não justifica? Porque o cabo categoria 6A, ele é muito mais caro do que o categoria 5E. Mais difícil de encontrar. E outra, mais grosso e menos flexível. Então, se eu precisar fazer alguma curva para passar dentro de uma canaleta, dentro de uma tubulação, passar pelo teto, meu cliente não quer cabo no chão. Cliente nenhum quer cabo aparente no chão. E cliente nenhum quer que a gente quebre as paredes da fábrica dele para passar cabo dentro da parede. Tá? Então, isso não existe, gente. Já prepara aí para pensar em canaletas ou então tubulação externa mesmo, mas tubulação externa fixa. Então, não vamos trabalhar com cabo nem em categoria 6, 7 ou 8. Vamos trabalhar com cabo categoria 5E, fácil de achar, a velocidade atende, né? Estou falando de desempenho e beleza. Então, rede local, resolvido. Ah, mas peraí, eu tenho uma rede Wi-Fi, sem fio, wireless. Eu tenho que pensar nela também. O que eu vou atender na minha rede sem fio? Não, é só para o pessoal que está com dispositivo, né, smartphone, dispositivo móvel, ou um notebook, um tablet. Então, eu quero que o pessoal tenha acesso a entrar na rede, e a minha rede sem fio, ela só vai funcionar para acessar a internet, por exemplo. Opa, então, beleza. A gente vai pôr uma redinha básica, até uns 150 MHz. Olha lá qual faixa que nós vamos trabalhar. Então, nós vamos trabalhar com coisa mais básica, tá? Ah, mas aí eu queria usar um notebook para entrar na minha rede através da rede sem fio para entrar na minha rede cabeada, para acessar o ERP, por exemplo. Não tem problema. A gente liga o roteadorzinho sem fio num cabo da rede cabeada. E aí, o que vai acontecer? O cara entrou na rede sem fio, ele consegue acessar lá. Se eu tenho uma velocidade local de 100 megabits no cabo, uma frequência, uma velocidade máxima de 150 megabits por segundo via wireless, a hora que a gente colocar as possíveis perdas, né? Porque a gente sabe que a gente tem perda com wireless, tem parede, tem obstáculos, né? Até o tempo dá uma piorada na rede wireless. Mas se você tem um desempenho normativo de 150 megabits por segundo, na pior das hipóteses, isso vai cair para 100, para 80 e vai atender perfeitamente. Tá? Então, já pensei no desempenho aí para minha rede Wi-Fi também. De preferência, um 5G da vida, né, que tem uma capacidade melhor. Em contrapartida, equipamento é mais caro. Como ele não tem nada, nós vamos ter que propor também. Mesma coisa para rede cabeada, tá? Nós vamos ter que propor cabo, nós vamos ter que propor switch, nós vamos ter que propor tudo isso aí. Bom, acabou o desempenho? Não acabou o desempenho, porque eu tenho ainda a questão de interligar a minha rede com outras redes, ou seja, com a internet, para o pessoal conseguir comprar, né, acessar meu site e tal. Então, eu preciso de um link legal, para o cara entrar e fazer a compra dele, sem ficar travando toda hora. Então, aí, o que eu vou fazer? Vou fazer um levantamento e preciso contratar um plano legal, que atenda ao meu cliente com IP fixo. Não precisa ser nada exorbitante, porque o cliente não quer pagar mensalmente um plano absurdo, tá? Para atender a empresa dele lá, para a galera ficar navegando na internet. Tá? Então, ele quer pagar algo justo
para não ter problemas. Então, nessa hora, a gente tem que ser o mais restritivo possível. O que é restritivo? Eu vou pegar o que eu preciso para obter um preço mais justo possível. Então, eu vou ter que fazer um levantamento, porque esse serviço eu não consigo prover. Quem vai prover é um servidor de internet. Lembrando sempre que, se eu preciso ter um servidor dentro da minha rede, que vai ter um IP fixo, porque se o meu IP ficar mudando, como é que as pessoas vão acessar meu site? Não tem jeito, eu preciso de um IP fixo. Aí a gente tem que contratar um plano em cima disso aí. Aí sim eu matei os 3 tipos de desempenhos que eu vou ter na minha rede. Maravilha, Fred! Show de bola! Acessibilidade. Nesse momento, gente, a gente vai pensar na acessibilidade da rede. Quais os pontos de acessibilidade da minha rede? Eu tenho uma rede com acesso cabeado, onde eu vou ter os pontos fixos em tomadas, né, nas paredes, para atender os departamentos. Eu vou ter uma rede wireless. Como é que é a acessibilidade da minha rede wireless? É pública. Eu simplesmente cheguei lá, opa, gostei. Cliquei para conectar, tô dentro. Ou minha rede wireless também vai ficar por dentro do Active Directory para mim colocar usuário e senha. Ou também vai ficar por dentro do Linux lá. Ou não. Para acessar, eu simplesmente vou cadastrar o endereço de MAC address dos dispositivos que podem acessar ou não. Porque eu não quero saber de ninguém de fora, nego escorando na parede da minha fábrica para me roubar sinal wireless. Então, pensa nessa acessibilidade. Beleza? Outra coisa, como é que vai ser o acesso externo? Ele vai realmente acontecer? Olha, Fred, o dono me falou que ele viaja bastante e de onde ele estiver, ele quer entrar lá no ERP e ver como é que está a produção, como é que estão as vendas, como é que estão as coisas. Ele precisa gerenciar tudo lá. Então, eu tenho que criar também uma acessibilidade externa, remota, para o dono, para o gerente ou para quem quer que ele determine. Essa porta de acesso vai ser uma só. A gente tem que especificar como é que vai ficar isso. Tá bom? E por último, segurança. Como é que vai funcionar a segurança? Olha, nós vamos ter um firewall na ponta do roteador. Então, antes de sair da nossa rede para a internet e antes de vir da internet para entrar na nossa rede, eu tenho um firewall lá fazendo o controle. Beleza, maravilha. O que mais? Não, eu implantei lá o Windows Server com Active Directory, e aí o que acontece? Só entra na nossa rede o cara que colocar o usuário e senha. Maravilha, é uma segurança. Ele entrou ali só quem a gente passar o usuário e senha. Outra coisa, além do usuário e senha, eu vou falar o que cada usuário pode acessar. Só pode acessar o ERP, só pode acessar o site, só pode navegar na internet, tem pastas compartilhadas, aquele usuário pode acessar, não pode? Se ele pode fazer o que naquela pasta compartilhada? Eu posso deletar, posso alterar, ou só posso ler? Então, mais uma questão de segurança. Maravilha. E tem mais uma questão de segurança física. Eu vou colocar todos os switches, roteadores, tudo dentro de rack. E esses racks de preferência, o do departamento de TI, tudo bem, pode ser um rack no chão, tipo armário, mas todos com chave, trancados. Os dos outros departamentos eu posso colocar um rack alto, para não correr o risco de alguém tropeçar, desligar alguma coisa, mas também trancado. Porque eu não quero correr risco de alguém tirar um cabo, de alguém cortar alguma coisa, de alguém acidentalmente desligar. Então, tem que pensar nessa segurança. E também de alguém abrir um rack desse, pegar um cabo de rede, plugar um notebook na minha rede e entrar com um sniffer da vida aí, né, balear toda a minha rede. Beleza, então mais uma questão de segurança física. Outra coisa, os servidores ficam dentro de rack, e o rack está lá no departamento de TI. Controlar o acesso do departamento de TI. Tá? Então, é interessante isso, né? Qualquer um pode entrar lá dentro, Entrou lá dentro, desligou um servidor, parou tudo. Tá complicada a coisa.
Beleza? Então, aí entra mais a parte de segurança. Fechamos aqui a nossa análisezinha do nosso projeto lógico. Escrevi tudo isso aqui, eu estou com um projeto lógico pronto, ou seja, o descritivo, atendendo a quem? As aplicações e o software, a organização, o desempenho, acessibilidade e segurança. Fechei o escopo do meu projeto. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou partir para o quê? Para o meu projeto físico. Eu vou desenhar dentro de cada departamento o quê? Isso aqui. Cada um dos seus computadores, cada um das suas impressoras e como eu vou interligá-los. Tá? Ah, mas eu coloquei aqui, não, quer ver? Cadê? Aqui. Eu coloquei aqui, ó, na minha questão de segurança, que cada dispositivo vai estar interligado num rack, dentro do rack vai estar o switch, e trancado. Então, eu tenho que definir aqui, ó, aonde que vai ficar o rack, o cabo sai daqui, eu vou passar uma canaleta aqui, ou uma tubulação de ferro, e vou ligar os cabos, cada um numa tomada, desenho cada um computadorzinho, plugado em cada uma das suas tomadinhas bonitinho, ligado num rack, e eu vou ligar esse rack aqui num outro rack central aqui na TI. Por quê? Porque é aqui na TI que eu tenho servidores onde todo mundo aqui precisa acessar. Por quê? Todo mundo aí acessa quem? O ERP. Todo mundo aqui, ó, desses computadores que forem sair para navegação através da internet, tem que sair daqui do rack da TI, porque é aqui na TI também que eu vou colocar o meu roteador. E a empresa que eu vou contratar com aquele endereço IP fixo vai estar colocado. Que é aí também que eu vou colocar a minha firewall. Como é que eu vou pôr minha firewall? Firewall tem vários tipos, gente. Tem firewall que é um equipamento, igual um roteador. Você recebe o cabo do provedor de internet nele e dele sai outro cabo para o seu roteador. Então, só vai passar as informações que forem tratadas por ele. Mas vou gastar com isso não. Vou fazer um servidorzinho Linux aqui com uma blacklist da vida aí, atualizada automaticamente, e é ele que vai fazer essa segurança. Beleza, maravilha. Só pensa numa coisa, você vai entregar o projeto, você vai implantar o projeto e você vai embora. Se tiver algum problema no projeto, o seu contratante vai te ligar. E aí não adianta você deixar lá uma funcionalidade a qual ele não saiba utilizar. Se ele não souber atualizar essa blacklist do Linux, já é problema para você. Então, não é aconselhável você deixar coisas para te dar problema no futuro. Bom, próximo passo, para a próxima quinta-feira que vem, eu quero essa planta aqui, ó. Vocês vão explodir essa planta. Departamento de produção, onde é que vão ficar os computadores, onde é que vai ficar a impressora, onde é que vai ficar o rack e como é que vão passar os cabos. Pessoal, não é só fazer o desenhozinho e chuchar um tanto de computadorzinho. Aqui, ó, tem uma escala. Para cada centímetro aqui é 1 metro. Então, vocês vão ter que pensar nisso, porque vocês vão ter que calcular quantos metros de cabo que vocês vão gastar. A fábrica tem 4 metros de altura. Então, se vocês estão pensando em passar um cabo saindo do chão, tá? Passou aqui uma tubulação inteirinha, beleza. Chegou aqui na quina, subiu pela parede, passou lá para a laje do prédio. Aí lá na laje do prédio ele troca de um para o outro, para não ter que fazer buraco aqui na parede, tá, gente? Então você fura lá em cima e faz a troca. Veio para cá, desceu, atendeu. Mas todo mundo tem que chegar aqui, ó, no departamento de TI, porque é aqui que se concentra todas as informações, tá? Porque é aqui que vai ficar a única porta de entrada e de saída da rede externa para a nossa fábrica. Então, moçada, próximo passo, desenhar. Vamos desenhar essa planta baixa separada, para ficar num tamanho bom, que a gente consiga enxergar onde está passando tudo, tá? E interligando com o departamento de
TI. Beleza? Tem gente aí? Bom. Olha. Então, é o seguinte. Quem não mandou ainda, coloca lá no Mudão esse cara aqui, ó, que é o projeto lógico, preenchidozinho, tá? Completinho, ok? Que é a nossa tarefinha de hoje. Para a semana que vem, vocês vão colocar esse cara aqui, ó. Cada uma das plantas com um detalhe, e aí você me fala onde é que você vai interligar. E essa planta baixa com os detalhes é só a rede cabeada. Depois nós vamos ter que implantar a rede wireless, que provavelmente vai ter nos corredores aqui radinhos, né? Os roteadorzinhos wireless, para atender todo mundo. A gente vê como é que vai ficar aqui, ó, essa cobertura, o raio. E aí, gente, você já tem que pensar qual o cabo que vai ser. Dica: cabo RJ45, categoria 5E. Mais barato, mais encontrado, atende na velocidade, na questão do desempenho, e consegue fazer curva. É mais flexível. Segundo ponto, que tipo de canaleta ou tubulação? Tubulação é mais segura, um pouco mais cara, mas é mais segura. Por quê? Porque não é qualquer vassoura do pessoal da limpeza que vai quebrar ela. Tá? É porque ela tem uma proteção para não dar interferência no cabo, ela não deixa passar água para enferrujar o cabo, tá? Sem contar que ela é mais bonita também, com chão de fábrica. Então, pensa nisso também. Nas tomadas, para cabo RJ45, tem tomadinha fêmea para receber o cabo e tem os plugzinhos, né, para fazer a ponta do cabo. Ah, não sei o que é isso, não. Pesquisa. Ok? Então precisa definir onde é que vai ficar cada PC, onde é que vai ficar cada impressora. A metragem é 1 metro quadrado para cada dispositivo final. Faz a organização, por onde que vai passar e onde que vai interligar. Cada sala deve receber um rack e, no mínimo, um switch. Porque se a gente pensar nisso aqui, ó, normalmente você tem um switch com 24 portas. Então, eu tenho 5, 2, 10, 2, 20, 4, ou melhor, 4 não, né? 4 e 2, 6, 22, que a impressora também está na rede, 11, 2, 7, 6. Então, um switch com 24 portas para cada um aí vai atender perfeitamente. Ok? Outra coisa, não compra switchzinho de terceira linha, que o switchzinho de terceira linha, a hora que você colocar a sua rede em produção, ele vai gerar um gargalo. Ele vai gerar um gargalo e aí sua rede não vai sair do ar. Não vai conseguir fluir do jeito que você precisa. Então, você não precisa também comprar um switch gerenciável, com um preço absurdo, mas também você não precisa comprar um switch vagabundo e colocar aí. Ok? Não proponham porcaria. Tem muito equipamento bom aí, Linksys, D-Link, Tricom, Cisco, que atende bem a um custo razoável. Um custo razoável é que você não vai ter dor de cabeça. Seu cliente vai trabalhar anos com esse switch aí sem ter que mexer. Beleza? Então, para cada salinha, cabo, tomadinha, desenha as estações de trabalho, linka elas no switch, linka o seu switch que está dentro do rack, onde é que ele vai ficar para chegar aqui, ó, na sala de TI, ok? Então, cada um aqui vai ter um rack, e aí cada rack desse vai se ligar ao rack da sala de TI. Tá? Então, no mínimo, cada um desses departamentos vai ter que passar um cabo chegando aqui na sala de TI. E cada equipamento desse aqui tem que se ligar ao rack local da sala através do cabeamento. E dentro do rack, switchzinho trancadinho. Então, próxima aula, tarefa, dever de casa, a planta física, o projeto físico da rede cabeada. Só cabeada, porque já vai dar muito trabalho. Ok? Beleza. Deixa
Deixa eu parar essa gravação aqui.